Deus me colocou para trazer a palavra para vocês aqui hoje e para mim. Amém? Amém? Então eu quero muito ouvir o Senhor. Você quer? Amém. Amém. Então a gente vai ouvir. Vamos orar? Senhor Jesus, a gente deseja muito, muito te ouvir aqui hoje. O Senhor já falou muito durante a adoração. É muito bom te sentir. É muito bom ouvir a tua voz. É muito bom te ver. E a gente quer, mais uma vez, escutar a tua voz aqui. A gente está com sede, com fome. A gente tem um monte de coisas nesse mundo moderno. A gente tem um monte de coisas. Mas o principal, só o Senhor pode dar. É alegria, paz, justiça no teu espírito. E é isso que a gente pede aqui hoje. Quem quer pedir isso comigo diz amém. 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 Vamos abrir no livro de 1 Samuel, capítulo 2. Cadê a Aline? Tá aí? Pode deixar a Olivia dormindo não. Senão quem não dorme daqui a pouco sou eu. Tá ali. Isso é uma parada séria. Oi. 1 Samuel, capítulo 2. A gente vai ler primeiro do verso 1 ao verso 10. Do 1 ao 10. Ok? Pode ler. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o rei que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta ao pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Amém. Até aí, por enquanto. Algumas quintas-feiras atrás, o pastor João falou sobre Eucana e Ana. Quem lembra? Quem não lembra? 1, 2, 3. Só 3, então vocês... Estou brincando. Claro, estou brincando. O nome do livro é Samuel. O nome do livro é 1 Samuel. E é o livro que fala sobre um menino que nasceu fruto de um milagre que Deus fez na vida de Ana. Ana é essa mulher que está falando nesses versos que a gente acabou de ler. Ana é mãe de Samuel, casada com Eucana, e
além dela, tinha outra mulher chamada Penina, que tinha outros filhos. Ele era um cara com 2 mulheres, muito comum na antiguidade, e ela tinha filhos, Penina tinha filhos, Ana não tinha filhos, e isso era uma maldição para a época, como a gente já sabe, já está cansado de ouvir aqui. Era uma vergonha para a mulher ser estéril. Isso trazia para ela, como a importância da mulher era só essa, quando ela não fazia isso para o marido, às vezes nem era apenas ela, mas no caso dela poderia ser o marido, mas no caso dela, como a Penina tinha filhos, o problema era ela, então, porque era o mesmo homem. E aquilo era uma humilhação, e ela durante muitos anos orou a Deus, e Eucana, marido dela, amava mais Ana, que era estéril, do que Penina, o que é algo que não é muito comum. Em geral, o homem na antiguidade, ele amava a mulher que o dava filhos, e em geral amava a mulher que o dava filhos homens, porque era ele que ia levar o nome da família, porque as filhas mulheres não levavam o nome das famílias na antiguidade, levariam o nome do marido quando se casasse. Até hoje tem isso um pouco no Brasil, quando o homem e a mulher se casam, e em geral o homem não adota o nome da mulher. Isso já existe hoje, mas não é comum. É comum que a mulher adote o nome do homem. Isso reflete uma cultura antiga, que a mulher herdava, ela fazia parte do clã do homem, e não o homem do clã da mulher. Então, o fato de Eucana amar mais Ana, que era estéril, do que a própria outra, Penina, era muito incomum. Então ele amava mesmo Ana, mesmo ela sendo estéril. E aí, o capítulo 1 de 1 Samuel é só isso. É a história deles três, né, no caso. Um homem com 2 mulheres que, obviamente, não se davam bem, até porque Penina ficava humilhando Ana muito. E ele ficava ali naquele meio. Uma vida muito legal. E aí ela, um dia, orando a Deus, Eli, que era o sumo sacerdote da época, disse a ela que ela teria um filho, que Deus a concederia o que ela estava pedindo, ele nem sabia o que era. Ela estava orando de manhã, balbuciando, e Eli achava que ela estava bêbada. Falou: minha filha, já é essa hora, já está mamada. Ela falou: não, eu sou uma mulher angustiada, porque foi isso que ele falou para ela. Aí ele falou: não, eu sou uma mulher angustiada, eu não tenho filhos não, eu sou uma mulher angustiada, tenho dores e tal. E aí ele falou: que o Senhor conceda o seu pedido. 1 ano depois ela voltou, já grávida, trazendo o menino Samuel. Ela fez uma oração dizendo: Deus, se o Senhor me der, eu vou entregar esse menino para o Senhor. Se o Senhor me der um filho, ele não vai ser meu. Então ela, 1 ano depois, foi lá, mostrou para ele: ó, tá aqui, era esse menino que eu estava pedindo a Deus 1 ano atrás. Falou para ele, sumo sacerdote. Ela desmamou Samuel, levou um tempo, mas a gente não sabe quanto, em torno de 2 anos. Desmamou Samuel e aí entregou ele com 2 aninhos, por exemplo, a gente não sabe quanto, entregou para morar na casa do sacerdote, porque eles eram da tribo de Levi. Então ele podia morar lá com o sacerdote. E aí ele morou com Eli até grande. E ela fez esse cântico que a gente acabou de ler. Eu quero ver com vocês, verso a verso praticamente, o que essa mulher está exaltando e o que ela está ensinando para a gente. Amém? Através do louvor dela a Deus. Depois dessa introdução, vamos lá. Verso 1. Vejam. 1 Samuel 2, verso 1. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder, a minha destra. A palavra no hebraico aí é chifre, porque chifre tinha a ver com poder na época. O meu chifre está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Ela está orando a Deus, adorando a Deus pelo milagre que era ela ter tido um filho. Verso 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. Não há rocha nenhuma como o nosso Deus. Então, não há ninguém como Deus. Ninguém.
não há segurança, não há firmeza, não há beleza. A ideia de rocha aí, para a gente, não há rocha como Deus. A gente não entende muito bem o que ele quer dizer isso. Na época, rocha para eles simbolizava várias coisas. Primeiro tinha um monte Sinai, que era uma rocha gigantesca, era um morro gigante, que simbolizava a força, o poder e a estabilidade de Deus, que era algo que não se abalava. O resto do mundo treme, o Sinai ficava ali. Quando o fogo de Deus desceu sobre o monte, desceu sobre o Sinai. Então Deus estava ali, Deus veio sobre aquele monte e o monte não se desintegrou. Então o Sinai, ele simbolizava Deus. Então não há rocha, não há segurança, não há firmeza como Deus. É isso que ela está dizendo. Em Salmos tem um monte de menções sobre rocha. Deus é a minha rocha, Deus é meu rochedo. Deus tem um monte de menções. É essa ideia. Firmeza, estabilidade, segurança, grandeza. É essa ideia. Amém. Verso 3. Não multipliqueis. Aqui ela vai começar um cântico de adoração, mas também que termina ensinando para a gente o que ela enxergou com a experiência dela. Ana enxergou algo no mundo com a experiência dela. A gente vai ver o que é isso. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, ou o Senhor é o Deus que conhece tudo. E por ele são as obras pesadas na balança. Não se precipite, não julgue apressadamente. Não se soberbeça, porque Deus conhece tudo. Ela está introduzindo um assunto. Parece que não tem. O que ela está dizendo? Não se soberbeça. Ela estava adorando a Deus. O que isso tem a ver? No fim das contas, é Deus quem dá a quem Ele quer o que Ele quer. É Deus que dá o que é de direito a quem de direito. E em geral a gente não consegue ver isso. A gente olha para as pessoas e tem um julgamento. A gente olha para a vida das pessoas e tem um julgamento, que é inevitável. A gente até conversou sobre isso em um outro culto. A gente olha para as coisas e julga, mas Deus também, só que Ele julga segundo outros critérios. Porque Ele vê coisas que a gente não vê dentro das pessoas, dentro até de nós, coisas que nem a gente vê. Deus enxerga coisas que a gente não enxerga sobre nós, imagina sobre os outros. E Ele vai entregar bênçãos ou dificuldades a quem Ele quer, no momento que Ele quer. É isso que ela está dizendo. Amém? Ele pesa as obras na balança. Ele pesa na balança, numa balança que não erra, uma balança que não tem jogada. Sabe quando você vai no restaurante e tem lá a tiragem da tara, que é o prato, e aí tem uns que você olha assim, você bota o prato e fala, caramba, eu estou comendo isso tudo, será que essa balança está adulterada? Às vezes você pega o prato e pesa para ver se vai dar zero. É isso. Deus, ele não tem como mentir diante dele. Ele pesa as obras de cada um e ele entrega a cada um segundo o que ele sabe que é justo. É isso que Ana está dizendo. Verso 4 e verso 5. O arco dos fortes foi quebrado e os que tropeçaram foram cingidos de força. 5. Os fartos se alugaram por pão, cessaram os famintos. Até a estéril deu luz a 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Aí ela começa a ver uma mobilidade social. E olha que naquela época não tinha quase mobilidade social nenhuma. Quem nascia pobre, morria pobre. Quem nascia na casa real, morria na casa real. Hoje tem um monte. Hoje a gente vive numa sociedade capitalista. O cara nasce pobre, morre rico, ou nasce rico, morre pobre. Não tem uma mobilidade social muito maior. Na época não tinha muito não.
pessoa nascia naquela família ali, morria naquela família ali. Não tinha. Mas ela enxergou em Deus algo que Deus fazia na sociedade para mostrar que ele enxergava essas coisas mesmo naquela época. É uma movimentação social e espiritual, ainda mais para o judeu. Para o judeu, se você era rico, você era abençoado. Se você era pobre, era amaldiçoado. Era isso. Hoje, olha isso com outros olhos, porque Jesus nos deu uma outra visão sobre essas coisas. Mas na época não tinha Jesus, não. Na época era assim, você era abençoado, tinha que acontecer coisas para dizer que você era. Se você é abençoada, você não pode ser uma mulher estéril. Entendeu? Se ela não podia ter filhos, ela era amaldiçoada. Ponto final. Era isso que Deus estava dizendo para os outros em relação a ela. Se você não tinha condições de dar uma oferta grande no templo ou no tabernáculo, você não tinha bênção. Deus, você tinha que conseguir alguma coisa com Deus. Era uma relação muito direta, muito material. Quando o judeu ele ficava triste, ele não chorava num canto. Ele pegava uma roupa rasgada e botava. Porque ele tinha que expressar para os outros que ele estava triste. Mas ele não expressava fazendo uma música e postando no Instagram. Ele expressava botando uma roupa suja, feia, rasgada, que se chamava pano de saco. E quando a tristeza era grande, ele pegava a cinza, que simbolizava a morte, e colocava na cabeça. Tudo tinha que ter algo externo para simbolizar. Ana está dizendo que os fartos, aqueles que tinham muito, estavam começando a alugar a própria força de trabalho para ter pão. E quem era faminto, cessaram os famintos acabaram, mas quem tinha muito pão, agora vai ter que ralar para conseguir. Ela está fazendo uma profecia de que quem está embaixo, na verdade, pode estar aqui. E quem está aqui, pode estar aqui. Ela enxergou isso. Até a estéril deu luz a 7 filhos. Detalhe, ela só tinha dado luz a 1. Não tinha dado luz a 7. Claro que isso é um hebraísmo, 7 aí tem a ver com o número completo e tal, mas ela só tinha 1. E a que tinha muitos filhos enfraqueceu. No caso, a rival dela, Penina, tinha muitos filhos. E mesmo tendo muitos filhos, ela se sentia mais abençoada do que Penina. Vamos continuar. Verso 6 a verso 8. Pode ler, Slash, está com o microfone aí? Verso 6 a 8. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Amém. A vida é uma profecia diante dos nossos olhos. Tudo o que acontece na vida, até o que acontece hoje na vida das pessoas e na nossa, é uma profecia diante dos nossos olhos. É uma profecia sem palavras. Ana está dizendo, está vendo como a vida é instável? Hoje você está aqui, amanhã está aqui. Hoje você é analfabeto, amanhã você é professor. Hoje tem carro na garagem, amanhã tem que andar a pé. Hoje você, vou dar um exemplo concreto, governador do Rio de Janeiro, amanhã você está preso. Não tem estabilidade na vida, a não ser que você se estabilize em outra coisa a não ser essas. Hoje você não é nada, amanhã o seu nome aparece no jornal.
Deus faz isso. É isso que ela está dizendo. Deus faz isso. Ainda que isso para a gente pouco importe, se não está aparecendo no jornal, se está de carro, se não está, é uma demonstração de que Deus, de que essas coisas não dá para você se firmar nelas. Não são essas coisas que vão fazer você se firmar. Elas até servem para dizer que quem as dá e quem as tira é o próprio Deus. Quem deixa a gente ter alguma coisa é o próprio Deus. E quem tira também. Não tem um Deus mau e um Deus bom. Um Deus mau que tira, um Deus bom que dá. Muito, na antiguidade tinha muito isso, né? Se você não fizesse um sacrifício A, não vinha chuva. Aí se você não fizesse o sacrifício B, não tinha colheita. Aí você tinha que ficar lidando com um capricho dos deuses, vamos dizer assim. Não, é um Deus só mesmo. Não adianta a gente tentar enrolá-lo para conseguir alguma coisa, porque ele vai dar e vai tirar segundo o que ele quiser, segundo o propósito dele. Amém? O jovem rico, por exemplo. O jovem rico veio, Jesus falou com ele falou que cumpriu os mandamentos, Jesus falou, então beleza, vende aí o que você tem. Ele falou, não dá não. E essa foi a participação do jovem rico no evangelho inteiro. A mulher samaritana que teve 5 maridos e estava com um cara com um rolo que não era marido dela, teve uma participação muito maior. Evangelizou a cidade inteira. Jesus falou com ela em público. Jesus disse para ela que era o Messias, algo que ele não fazia. Você lembra de Jesus falando assim: ei, olhem para mim, um pão, 5 pães, sou o Messias. Você lembra dele fazendo isso? Lembra de ter lido isso? Pessoal, com aqui uma cestinha, olha a cestinha, padaria. Você lembra dele fazendo isso? Sou o Messias. Ele não fazia isso, ele não dizia que era o Messias. Ele não dizia que era o Messias. Para ela ele disse. Ela falou, o dia que vier o Messias a gente vai saber. Ele falou, sou eu. Para uma mulher que não valia muita coisa na época, para uma samaritana que valia menos ainda, e para uma mulher samaritana safada, que já tinha 5 maridos e estava com um que não era dela. Deus se revelou a ela, não se revelou ao jovem rico, para mostrar que isso não era e não é reflexo de quem Deus é. Deus olha coisas que estão do lado de dentro. Amém? Meu e seu. Lembra de Naamã? Quem lembra de Naamã? Caramba, pouca gente, é difícil mesmo. Naamã era um capitão de um povo sírio, que inclusive existe até hoje. A Síria existe até hoje. Está numa guerra sinistra lá. E ele era muito querido por todo mundo, e a Síria dominou uma parte de Israel e levou cativo uma parte de Israel, e levou uma menina, e essa menina virou empregada, escrava na casa dele, e ela gostava do senhor. Ele era um cara legal, ele era um cara querido por todo mundo, só tinha um probleminha, ele era leproso. Isso era uma vergonha para ele, muito grande. Lepra era sinal não apenas de maldição, mas era feio, fedia. Ele deve ter tido alguns problemas com a religião dele, provavelmente. E aí ela falou, se você estivesse lá na minha terra, falou na verdade para a mulher dele, se o Naamã, o capitão, estivesse lá na minha terra, o homem de Deus que mora lá dava uma resolvida nessa parada aí. Aí ela falou, mas qual é o endereço dele? Você vai aqui, rua tal, bota no Waze, tá ali, vai lá para Israel que você encontra ele. Aí os caras foram lá com uma comitiva gigantesca. Eliseu
o Elias? Acho que Eliseu estava na tenda, aí o garoto, menino dele, que era empregado, um aprendiz de profeta, veio até ele e falou assim: rapaz, tem um cara importante aí fora, hein? Tem uma galera, vão trazer uns presentes maneiros pra gente. Ele falou: então, vá lá você, eu estou aqui lavando a mão, fala para ele se banhar no Rio Jordão 7 vezes. Aí o garoto foi e falou: então, o meu chefe não quer vir falar com o senhor agora? Falou para o senhor dar um tigum no Rio Jordão 7 vezes, que o senhor vai ficar bom. Aí ele falou: pô, eu vim aqui com a minha comitiva toda, pensei que ele ia vir até mim, me saudar. Pô, eu sou um grande capitão no meu país, e tem 2 rios no meu país que são bem melhores do que esse rio horroroso, o Jordão, que vocês têm aqui. O Jordão era bem feio mesmo, rio assim, caudaloso, cheio. Sabe aquele rio que é cheio de terra? Que você não olha, que você bota a mão embaixo, você não consegue enxergar a mão assim? Com muita terra, né? E na cidade dele, os rios, a Habana, a Faca, eram os rios lá, eram bem mais legais, assim, né? Água cristalina. Aí o garoto falou: pois é, mas ele não costuma mudar de ideia não, acho melhor sair nesse rio aí mesmo. Aí ele foi, tirou a roupa toda, mergulhou 7 vezes, e na 7ª vez ele ficou limpinho. E aí depois, ainda teve uma história, aí ele tentou presentear Eliseu. Eliseu falou: eu não quero o seu presente. Você não pode comprar isso aí que você teve. Aí o garoto dele, quando a comitiva foi embora, foi atrás dele e foi pegar o presente. E aí rolou uma maldição para ele lá, ficou no bom. O que esses episódios vão mostrando para a gente? Vão mostrando que Deus não tem essas categorias de bênção na mente dele. Ter ou não algumas coisas não quer dizer bênção ou maldição. Bênção ou maldição tem a ver com o que a gente é dentro de nós. Dentro de nós. Conquistar ou não algumas coisas é importante para a gente quer conquistar coisas, mas não é isso que nos faz ser próximos de Deus. Amém? Amém? É óbvio que todo mundo quer conquistar, e Deus nos dá um monte de coisas, mas isso não é a relação com Ele. Verso 9. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. O homem não prevalecerá pela sua força. Em Zacarias 4 diz assim: não por força, todo mundo conhece, nem por poder ou violência, mas pelo meu espírito. 2 Coríntios 12 diz: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha vida, a sua vida são cumprimentos diários dessa profecia. As nossas lutas, conquistas, dores são cumprimentos diários do que Deus faz dentro da gente. Hoje é um problema no carro, amanhã você nem lembra disso, mas é aquilo dali que Deus usa para dizer quem Ele é. Essa instabilidade, essa imprevisibilidade vem de Deus. Não saber, ter dúvida, ficar confuso, vem de Deus. Olha que doideira. Eu não estou dizendo que viver confuso e viver instável é de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o fato da vida não ser exata e da gente não ter controle sobre as coisas, isso vem de Deus. Ele sabe que se a vida estiver na nossa mão, a gente joga ela fora. Se ela estiver toda na nossa mão,
a gente destrói. Se ele der tudo, exatamente tudo, você pega e lança fora. E ainda vai reclamar dele depois. Por que você me deixou fazer isso? Se eu soubesse disso na época, eu não tinha feito. Se alguém tivesse me ensinado. E nessa época eu tinha muito dinheiro, mas não sabia, não tinha cabeça. Já ouviu isso? E tinha muito dinheiro, mas não tinha cabeça. Agora eu tenho cabeça e tenho dinheiro. Talvez se tivesse com dinheiro eu não estava com a cabeça. Para não pensar nisso não? Bem-aventurados são os ricos. São os ricos? Bem-aventurados são os valentes. Bem-aventurados são os que riem. Bem-aventurados são os pobres, os mansos, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Não tenha medo, pequenino rebanho, porque foi do meu Pai, do agrado do meu Pai, dar a vocês o reino. Vendam o que têm, deem aos pobres, e terão. Deem aos pobres, ajuntem riquezas no céu, porque lá o ladrão não rouba, a traça não corrói. Onde estiver as riquezas, ali está o seu coração. É a Bíblia toda isso. De Gênesis a Apocalipse. Verso 10. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Contender aí é uma ideia jurídica. Ana está falando sobre um termo que é jurídico, é de contenda judicial. Era alguém que levava, na época não tinha juiz como a gente entende hoje. Tinham os líderes do povo e aí as pessoas levavam para esses líderes um problema. E aí o líder ouvia, se ele não tinha ideia, ele levava para um cara que era líder de um grupo maior. E assim até chegar ao rei. Mais ou menos como funciona hoje. Tem o juiz, primeira instância, tribunal, STJ e tal. Na época eram os líderes do povo. E aí Ana está dizendo, aquele que contende com Deus num tribunal, ué, mas quem contende com Deus? Todos nós. A gente contende com Deus direto. A gente entra num tribunal com Deus várias vezes. A gente entra, a gente não concorda, a gente não aceita, a gente discorda, a gente reclama, a gente faz um monte de coisa. Isso é contender com Deus. E Ana está dizendo, quem contende com Deus, adivinha, perde. Ele troveja, trovejar aí, para a ideia, para o hebraísmo, é falar, só que é falar alto, que é um trovão. Ele troveja a sua sentença. Então quem contende com Deus está contendendo com o juiz. Eu acho que não é uma boa ideia. Eu acho. Ele troveja a sua sentença dos céus, ou seja, do alto, né? Ele julga tudo e ele julga todos. E tem uma referência ao rei, ele dará força ao seu rei. Que rei? Não tinha rei em Israel? Não tinha rei. Tinha juízes, que na verdade não era juiz para julgar, eram juízes que ajudavam o povo a se livrar do inimigo. Mas rei não tinha. De quem ela está falando? Ela profetizou coisas que nem ela entendia. O filho dela, o que ela estava entregando, seria usado para ungir os dois primeiros reis de Israel. Saul e Davi. Saul era da menor tribo de Israel, de uma das menores casas, ele era de Benjamim, ele era de uma das menores casas, e ele foi ungido rei de Israel.
Davi, o próprio Samuel, filho dela, muitos anos mais tarde, quando foi ungir, o cara não estava lá. Chamou o primeiro, chamou o segundo, chamou o terceiro. O próprio Samuel falou assim: pô, deve ser esse aqui. Rapaz grande, barrudo, bonito. Aí, pô, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Chama batata. É esse. Mas o menor tá lá, faixa roxa, lindo, não pode chamar. E foi ele ungido o rei de Israel, não o batata. Mas a referência vale. E principalmente, esse rei, quem é? Quem é esse rei? Jesus. Jesus não era rei de nada, humanamente não era rei de nada, ele era filho de uma família muito esquisita, a mãe era a mãe dele, o pai ninguém sabia, aí o pai tinha morrido, aí tinha os irmãos, provavelmente filho de um primeiro casamento de José, moravam num lugar top, Nazaré, que devia ter umas 90 pessoas, era uma vila. Reinou sobre o que? Israel? Nada. Reinou no coração das pessoas. Reina no nosso coração hoje. E um dia vai reinar mesmo. Vai chegar. Fisicamente. Verso 11. Acaba o cântico de Ana aí. Amém? Daqui para frente, a gente vai ver como estava em Israel a situação dos sacerdotes, dos filhos de Eli e de quem era Samuel. Eu espero passar por isso bem rápido, para a gente chegar no final. Lê direto do verso 11 ao verso 17. Então Eucana foi a Ramá, a sua casa. Porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão, e enfiava ou na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para o sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não agora a hás de dar, e senão por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Amém. Qual é a imagem aí? Eli, como eu tinha dito, era o sumo sacerdote da época, que era a única autoridade do país inteiro. Tinham autoridades militares em cada país, em cada tribo de Israel, ou em 2 ou 3 tribos tinha um, mas do país todo, uma autoridade espiritual, a única era ele. Os filhos dele, que eram esses rapazes super legais, Hofni e Finéias, os filhos dele, quando eram sacerdotes, não eram sumos sacerdotes, eram sacerdotes, lidavam com a oferta de Deus. Quando chegava alguém para sacrificar, como é que funcionavam as ofertas? Tinha vários tipos. Tinha vários tipos. Algumas chamavam-se holocaustos. Essa é que a gente mais conhece. Pegava a carne e queimava toda, não sobrava nada.
Essa era um tipo. Mas várias outras ofertas, você pegava a carne, queimava uma parte, a outra ia para o sacerdote. Porque aquilo era o pagamento dele. Então os sacerdotes viviam, eles eram remunerados pelo serviço dele a Deus. Então a autoridade política, espiritual, dinheiro, andava tudo junto. Era tudo junto. E não tinha problema nenhum. Contanto que se fizesse em Deus, não tinha problema nenhum. O problema é que os filhos de Eli não temiam a Deus. Eles só eram funcionários públicos por nascimento. Papai é sumo sacerdote, ninguém tira a gente daqui. Chegava a pessoa para sacrificar, antes da pessoa queimar a carne, porque tinha que queimar a carne, essa parte queimada era Deus. Eles falavam assim, não queima não. Me dá. A pessoa falava, não, calma aí, rapaz. Depois que eu queimar, você tira a tua parte. Não. E se você tentar queimar, eu vou tomar a força. Eles mandavam o empregado deles fazer isso. Pegavam, metiam o garfo na panela e tiravam o que viesse. Não era para fazer isso. Tinha uma parte específica que era deles. E uma parte, em geral, melhor, era queimada. E eles pegavam a parte melhor, ou às vezes pegavam tudo. Ou seja, corrupção. A boa e velha corrupção. Que acontece até hoje. Quanto é o contrato? O contrato é 10 milhões. Ok, eu faço o contrato ser 15 milhões, 2 é do meu bolso. E se você não quiser? Se não quiser, tem outro que quer. Corrupção. Acontecia naquela época, acontece hoje. Amém? Naquela época ainda era pior um pouco, porque era oferta para Deus. Então, eles faziam o que era muito mal diante de Deus. Muito mal. Deus, a Bíblia diz que não os suportava mais. Verso 18 ao 20. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. E Eli abençoava a Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Aí no meio do texto que falava daquelas atrocidades, fala sobre Samuel. O contraste que tinha entre ele e os filhos de Eli. A mãe ia todo ano lá levar roupinha para ele. Ele crescia. Aí pegava a roupinha, costurava, levava para ele. Meu filho, olha a roupinha não. Aí voltava para casa. A simplicidade de Samuel era muito contrastante com os filhos de Eli. Muito. Ficava claro para a nação inteira que os filhos do próprio sumo sacerdote não tinham condições de continuar. E ele, Samuel, que não era nada, as pessoas olhavam para ele e viam nele um exemplo a ser seguido e uma pessoa que honrava a Deus. E a família de Samuel honrava a Deus. Tanto o pai quanto a mãe. Verso 22 a 25. Desculpa. 21 ao 25. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Amém. Continua. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão,
Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Super leve, né? Só até aí. Além de corrupção, rolavam umas surubas na tenda. Na tenda, no tabernáculo. Então eles roubavam diante de Deus e se ajuntavam uma mulherada, com certeza para usufruir do churrasco, porque era uma festa com dinheiro do povo. Não parece com um negócio hoje? Porque a pessoa fala, rapaz, parecido, né? Com o dinheiro do povo, porque aquilo era dinheiro. Aquilo era dinheiro e adoração ao mesmo tempo. Eles pegavam aquilo, usavam para eles e ainda faziam uma festa. Aí Eli, que era o sumo sacerdote, que era a autoridade que poderia fazer uma coisa, falava assim: meus filhinhos, vocês estão fazendo essas coisas? Não pode. Não pode. Se vocês fizerem isso, Deus vai fazer alguma coisa. E eles, óbvio, que não acreditavam nisso. Eles não acreditavam nisso. 26 ao 31. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Só um pouquinho. O contraste continua, tá vendo? Os filhos de Eli e Samuel. E aí Samuel crescia. E os filhos de Eli só fazendo besteira. E ele crescia. Diante do Senhor e diante do povo. Era algo que estava acontecendo tanto diante de Deus quanto diante do povo. Beleza, vai. E veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, a casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso, e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimento, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos importardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? 29. Não, 30. Está cortado? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados, serão tratados com desprezo. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. Muito forte, né? Veio um profeta um dia e falou: eu escolhi você, lembra? Do nada, o profeta não tem nem nome. Não tem nem nome. Passou lá um louco, chegou para ele e falou, nem falou assim, olha só, vim te trazer uma mensagem. E Deus falou assim diz o Senhor, lembra que eu te escolhi? Lembra? Então, te escolhi lá no Egito, seu pai e tal, você para servir diante do Senhor. Por que você ama seus filhos mais do que a mim? Falei que vocês iam ficar diante de mim, né, para trazer as ofertas, longe de mim tal coisa. Mudei de ideia. Deus falando com ele. Mudei de ideia. Não vai mais não. O cântico de Ana é a profecia do que acontece com Eli. Quem está aqui, é o que acontece
todos os dias diante dos nossos olhos. Deus, ele não é, desculpa a palavra, palhaço. Ele não deixa as coisas acontecerem assim, nada faz sentido, o cara que rouba sempre se dá bem, quem não rouba sempre se dá mal. Mentira. Quem é falso consegue tudo, quem é honesto só se ferra. Mentira. Mentira. Não é assim. Nunca foi assim e não é assim. Tem um tempo que Deus dá para a gente se arrepender. Isso vale para os filhos de Eli e vale para a gente também. A gente é filho dele, ele vai nos corrigir. Tem um tempo que ele nos dá para se arrepender. Depois desse tempo, juízo, correção. Acontece com todo mundo. E foi isso que ele disse para Eli. Lembra? Então, eu lembro. E agora estou revogando. Ele poderia, mas não pode revogar quem disse. Eu sou Deus, pai. Faço o que eu quiser. Verso 31. Já lemos o 31, 32. E verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. Olha que interessante. Verás o aperto da morada de Deus. Não deveria ser o aperto da morada de Eli? A corrupção dos filhos de Eli afetava o próprio Deus. A corrupção dos filhos dele fazia o nome dele, Deus, ser difamado no povo. Quem estava sendo humilhado era Deus. Nós, igreja, somos a cara de Deus para o mundo. Os braços de Deus para o mundo, as pernas de Deus para o mundo. Quando nós não somos quem Deus é, quem que fica humilhado? Deus. Nós somos Ele. Aqui. A igreja é o Senhor aqui. Por isso que Paulo fala, o juízo começa por onde? Pela casa de Deus. Pela casa de Deus. Porque é quem o conhece. É quem é dele. Nós somos a casa de Deus. Eu não estou dizendo que a gente não vai errar, irmãos. É óbvio que a gente vai errar. Mas a gente tem que ter consciência diante de que Deus a gente está. Amém. Deus é santo. E Ele quer a gente inteiro. Amém. Ele não é um Eli. Ele não é Eli. Ele é bom, mas ele não é bonzinho. Ele é bom. Mas ele não é bobo. Nós somos ele aqui. Quando nós o representamos mal, nós estamos difamando o nome dele. E não foi a primeira e nem a última vez na história que Deus virou uma página com um povo e começou com outro. Isso aconteceu com o povo de Israel. Israel era o povo de Deus e eles juravam que eles nunca iam sair da posição de proeminência que eles tinham. E eles saíram. Aqui estamos nós. O lugar que a igreja tem hoje deveria ter sido ocupado por Israel. Paulo fala que isso foi um plano de Deus, é óbvio, para que o evangelho se espalhasse por todas as nações. O que não quer dizer que isso não aconteça em cada igreja, com cada pessoa, com cada vida, com cada comunidade. Se você ler o livro de Apocalipse, são cartas para as igrejas. Algumas igrejas ouviram aquelas mensagens e não se arrependeram e acabaram. Porque Deus, Ele trata com o povo dele e trata sério. Amém? Verso 33 a 36. O homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber, o que acontecerá a teus dois filhos, a Ófni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia.
E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. 33, volta para o 33. O homem que eu não desarraigar do meu altar, o homem da sua casa, da sua descendência, que eu não tirar do meu altar, vai ser só para te deixar triste. Toda a multidão da sua casa, quando chegar na idade adulta, vai morrer. 34. Isto vai ser por sinal, para que você saber que eu estou falando sério. Os seus 2 filhos vão morrer no mesmo dia, e eles morreram no mesmo dia. Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que era Samuel, o menino que estava na casa dele, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. O meu ungido é o meu rei ungido, que não existia ainda. Então, a honra de ungir o primeiro rei de Israel não foi da casa de Eli, foi de Samuel, daquela mulher que nem filho podia ter. Olha que movimentação. Deu para perceber? Samuel foi profeta, juiz e sacerdote. Samuel, quando tinha que matar, ele pegava a espada, ele mesmo matava. Quando tinha que matar os bezerrinhos para fazer o sacrifício, ele fazia. Quando tinha que profetizar alguma coisa, ele profetizava. Ele era multiuso. E ele ungiu o primeiro rei. Ele andará sempre diante do meu rei ungido, porque é ele que vai ungir o rei. 36. E será que todo aquele que restar da sua casa vai vir inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão? Óbvio, se Deus está tirando deles o sacerdócio, está tirando deles o emprego. Samuel ficou com emprego, a casa dele ficou com emprego, e os filhos de Eli ficaram sem emprego, porque Levita não tinha terra. Levita herdava algumas terras pequenas em cada tribo de Israel, mas não tinha. Quando eles chegavam quando eles chegaram em Canaã, no território, uma parte do território ficava para Ruben, outro para Gade, outro para Efraim, outro, e para Levi. Para Levi não tinha. Levi, a herança, Deus falava, a herança de Levi sou eu. Eu sou a herança de Levi. Os filhos dele vão viver da minha casa. Se eles não tinham isso para viver, eles não tinham nada para viver. Porque eles não tinham terras, não tinham gado, não tinham nada. Então eles ficavam mendigando diante de Samuel. O que Deus faz com a gente, com aqueles que são dele e que andam diante dele, isso acontece na nossa vida, né, na vida dos outros, mas acontece na nossa vida mesmo. Tem horas que quando a gente se exalta, Deus nos abate. Ele nos abate, ele vai tirando o nosso orgulho, pouco a pouco ele vai tirando, vai nos moendo, vai nos dobrando. E quando a gente se humilha, ele para de lutar com a gente. Quando a gente se entrega, ele para de lutar com a gente. Porque antes ele entra numa luta com a gente. Quando a gente para de lutar, ele para de lutar também. E ajuda a gente a levantar. Lutar contra Deus e contra as coisas que ele nos fala é um cansaço interminável. Porque Deus não cansa. Olha, que problema. Ele não cansa. Difícil, né? A gente acha que ele cansa, mas ele não cansa. A gente acha que vence no cansaço, mas ele não é vencido no cansaço.
Então ele vai nos moendo, para que a gente fale, tá bom, você venceu. E aí ele nos exalta. Nos exalta. Todas as coisas que a gente passa na vida, boas e ruins, principalmente as ruins, vão nos capacitando e nos fazendo enxergar quem ele é. Na história de Jó, quando ele estava lá se coçando com o caco, cheio de ferida, coçava com o caco porque com a mão já não dava mais, era tanta coceira, ele tinha que pegar um caco e se coçar. E ele estava naquele processo, já tinha perdido os 10 filhos, já tinha perdido todo o dinheiro, a mulher já não precisou perder, a mulher se perdeu sozinha. E ela falou, pô, você está bem, estou indo. Foi embora. E ele ficou lá com aqueles amigos super legais que ele tinha, que só diziam asneira para ele. E ele, no final da vida, quando Deus começou a falar com ele, Deus não respondeu nada. Se você pegar o final do livro de Jó, Deus falando, Deus não responde uma pergunta que ele fez. Vê lá qual é a resposta de Deus. A resposta de Deus quando eu estava fazendo o mar, você estava lá? Aí ele, hã? Não estava não, né? Então, quando eu estava fazendo os bichinhos, as aves, os peixinhos, você estava lá também? Não. E como é que você quer entender o que eu faço? Amém. E ficou por isso mesmo. Não falou mais nada. É um capítulo, 2 capítulos, só isso. E no final, quando Deus restaura ele tem que orar pelos amigos, que os amigos tinham um monte de ideias fechadas sobre quem Deus era, ele falou assim, eu conhecia de ouvir, hoje eu vejo. É assim. Para a gente entrar no lugar de intimidade, tem um abismo que tem que passar. Pai, passa de mim esse cálice. Deus não respondeu nada. Deus, eu vou morrer, Paulo, Deus, eu vou morrer aqui já é o 3º naufrágio. Só entra em barco furado. Deus, eu estou na prisão. E aí? O sentido da vida é para conhecer Deus. E não para ganhar coisas. Quem ganha coisas, perde a vida. Quem perde a vida por Deus, ganha a vida. É assim que funciona. É só olhar para todo mundo, para as pessoas que você conhece, próximas, que tem tudo. Tem tudo. Não tem nada. É assim que funciona. Jesus diz, o que é exaltado entre os homens é abominação diante de Deus. Quando o Filho do Homem vier, Jesus fala assim, quando o Filho do Homem vier, ele vai separar os bodes das ovelhas. A gente vai ter muita surpresa. Porque vai tudo. É o que Ana falou. Vai virar tudo de cabeça para baixo. Aqueles que eram amaldiçoados diante de toda a sociedade são os que vão entrar primeiro. Jesus falou, as prostitutas vão entrar na sua frente. Você falou isso para os fariseus. Vão entrar na frente de vocês. Os publicanos, os caras que são corruptos, vão entrar na sua frente. Porque sabem que são corruptos. Porque sabem que são ruins. Vocês não, vocês acham que vocês são bons. Deus faz isso. Ele faz isso ainda hoje, mas ele faz para a gente que é a igreja, para a gente se aproximar dele. Para a gente se aproximar dele. Porque vocês andam ansiosos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A sua ansiedade não pode fazer crescer um fio de cabelo. Não pode fazer você crescer mais 5 centímetros. Jesus está falando, não adianta você tentar ficar com tudo na mão. Não adianta.
Quem tem essas coisas na mão sou eu. Se eu quiser, eu largo. Pá, quebra tudo. Sou eu. Tem que confiar não na sua mão, tem que confiar na minha. Isso é difícil pra caramba, é difícil pra mim. Não sei se é pra você. Pra mim é pra caramba. Eu sou um cara muito metódico e gosto de ter as coisas sob meu controle. Mas Deus não costuma respeitar muito isso. Mas Ele me atura. E quando começa a apertar muito, eu cedo. Depois de muita energia que Deus gasta, principalmente a minha, eu cedo. Que em nome de Jesus você ceda também. Amém? Amém? Para ser mais rápido, sofrer menos. À toa, porque sofrendo não sofre, mas à toa. Prolongar assim sofrimento. Porque Deus, Ele tem essas coisas na mão dele, inclusive a nossa vida. Amém?